Crianças, estamos aqui de novo para bater um papo, para conversarmos. Nós já conversamos sobre, o céu, onde fica o céu, qual o lugar do céu. Nós descobrimos que o céu é uma criação de Deus, é uma casa bonita. Então nós já entendemos, algumas crianças já retornaram, falando, tentando, já explicando sobre o céu. Parabéns. Nós também conversamos sobre Pentecoste, a festa de Pentecoste, Pentecoste quer dizer 50 dias após a Páscoa aconteceu aquele evento maravilhoso, da vinda do Espírito Santo. Nós também conversamos, depois vocês podem recordar lá no vídeo que nós fizemos. Mas hoje nós vamos conversar sobre um assunto facinho de entender, É fácil de entender, mas nós só podemos entender a partir de um lugar. Se nós quisermos entender este assunto a partir da razão, da explicação lógica das coisas, nós vamos ter muita dificuldade. Não só as crianças, mas também os adultos, porque é um mistério. E quando se fala de mistério, o mistério só pode ser entendido e compreendido a partir do coração. Sabe o que é o coração? É aquele que bate, que funciona, onde nós temos o sentimento de raiva, o sentimento de alegria, o sentimento de prazer e assim por diante, Nós temos então lá várias sensações e lá nós podemos compreender o significado da Santíssima Trindade, que é o assunto que nós vamos conversar hoje com as crianças da catequese. Então, o que nós sabemos sobre esse mistério da Santíssima Trindade? Nós poderíamos falar que o mistério, da Santíssima Trindade é como, podemos comparar como um horizonte. O horizonte é lá onde parece que o céu e a terra se encontram, lá distante. Você pode ir até onde o horizonte aparece para você, até onde você consegue ver. Pode ir até aquele ponto em que parece que se encontra o céu e a terra. Mas quando você pisa naquele ponto de referência do horizonte, ele já está à sua frente. Quanto mais você caminha, ao encontro do horizonte do céu e da terra, mais distante ele vai ficando, Então, já não está tão perto como você imaginava. Talvez ainda se torna maior. E você se senta e contempla alegre, descansando para mais uma caminhada. Assim é o mistério de Deus, Ele vai se revelando. E quanto mais se revela, mais tem algo para ser revelado. Então o mistério de Deus é assim. Mas nós conhecemos na catequese, nossos pais já nos ensinaram e falaram para nós que a Santíssima Trindade, são três pessoas numa só. Mas como isso pode acontecer? A gente conhece, então, já vimos falar, que quem é o Criador é Deus. Depois temos como Redentor, aquele que nos atrai, aquele que perdoa as nossas faltas e redime os nossos pecados. Para Deus é o Filho. E o Espírito Santo é aquele que santifica. Isso, teoricamente, nós podemos até entender, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas como que isso acontece na nossa vida e como nós podemos entender melhor? Bom, se vocês já entenderam, eu não posso nem ir à frente, eu já paro aqui, mas parece que ainda existe algo para nós vermos sobre a questão da Santíssima Trindade. E podemos também, comparar o mistério da Santíssima Trindade como
ou sendo o mistério de Deus, né, nós podemos fazer uma semelhança como uma fonte de água, né? O mistério se derrama, se revela e se doa. De todos podemos beber e saciar, mas ninguém pode esgotar o mistério. A fonte ela vai continuar sempre jorrando água e nos saciando. Então ninguém pode esgotar, né, essa fonte e muito menos o mistério. Pelo fato de todos se aproximarem da fonte, todos beberem e todos se saciarem. Mas ninguém pode esgotar a fonte sem nem beber a fonte. Percebe? Ninguém pode, né, esgotar a fonte e nem beber a fonte, mas beber da água na fonte. Esta permanece a mesma, né? Percebem como a grandeza, né, do mistério da Trindade, né? E é Deus que se manifesta dessa maneira. Então o mistério da Trindade é a fonte inesgotável da qual todos nós, crianças, adultos, podemos nos saciar, podemos beber, né? Mas a fonte ela vai continuar jorrando. É o horizonte aonde todos chegam, mas está sempre à frente. Mistério que se revela e se doa, mas permanece mistério, sempre maior do que tudo o que se pode imaginar e pensar. E isso, sobretudo, quando estamos falando não simplesmente de Deus, mas do Deus da fé cristã, do Deus revelado em Jesus Cristo e por Jesus Cristo, ou seja, o Deus uno e trino, né? Uno e trino porque são três pessoas em uma só, como nós já vimos. Podemos falar que Deus Pai criou, né? E Deus Filho é aquele que perdoou, né? Que veio redimir os nossos pecados, e o Espírito Santo é aquele que santifica. Mas como nós podemos entender isso? Não sei se vocês conhecem, crianças, aquela historinha de Santo Agostinho. Santo Agostinho vivia encucado, preocupado, ele queria entender qual o sentido, o que significava a Santíssima Trindade. E Santo Agostinho estava andando no mar, né, na praia, não no mar, mas na praia, na areia, e lá ele observou que tinha uma criança. Ele estava andando de um lado para outro, tentando decifrar esse mistério. Mas o que é o mistério da Santíssima Trindade? Então, ele tinha essa preocupação, né, de desvendar, de entender, de compreender, através de uma lógica, o sentido desse mistério da Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, três pessoas em uma só. De repente ele encontra uma criança pequenina. Ela fez um buraquinho na praia e ela ia lá com a mãozinha, pegava aquela água e trazia e botava naquele buraco. Ia lá, botava, e Santo Agostinho observando essa atitude da criança. E ele chegou perto da criança e perguntou: mas o que você está fazendo? Né? O que você está fazendo? Eu vou pegar toda, a criança disse, né? Eu vou pegar toda a água, né? Eu vou pegar toda a água da praia e vou colocar nesse buraquinho, né? Ela brincando na areia e estava fazendo isso e queria colocar toda a água do mar na areia. Ao observá-la melhor, ele se dá conta que aquela criança tinha feito um buraco, aquele buraco lá, né? Que estava lá e estava colocando a água. O mais integrante de tudo é que a criança caminhava para a água, enchia suas pequeninas mãos e em seguida dirigia-se para o tal buraco e lá colocava a água que conseguia segurar. Santo Agostinho ficou impressionado, interrogou, perguntou para aquela criança o que ela estava querendo com aquilo. O que você está fazendo? Estou colocando a água do mar neste buraco. Que fiz? Né? Ela respondeu para Santo Agostinho que ia colocar aquela água do mar naquele buraquinho. Mas Santo Agostinho ficou impressionado. Mas como você vai fazer isso? Com as suas mãos, pegar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho. Aí a criança olhou para ele e disse, e a criança responde, né, prontamente, e ele disse que era impossível fazer isso.
Aí ela respondeu: é mais fácil eu colocar a água do mar neste buraco do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Aí a gente vê, né, como é o mistério, porque quanto mais você se aprofunda no mistério, mais você descobre e você não consegue tocá-lo com as mãos. Por isso que no início eu disse que era possível compreender o mistério da Santíssima Trindade através do coração, né? Porque com o coração nós podemos contemplar essa maravilha de Deus. Mas nós podemos também, para finalizar, contar uma outra historinha do Zezinho. Vocês conhecem o Zezinho ou conhecem algum Zezinho? Então, o Zezinho era um aluno de biologia e ele gostava muito de biologia. Nossa, ele ficava encantado com a explicação da natureza, das coisas, né? E aí, numa aula de biologia, teve a explicação de uma árvore. Teve a explicação de uma árvore. Vocês conhecem árvores, não conhecem? Então, conhece a árvore. Do que é formado a árvore? Aí, a professora de biologia explicando, olha, a árvore tem uma raiz. Essa raiz, ela fica escondida. O que ela faz? Ela alimenta e fortalece a árvore, né? É ela que alimenta, é ela que fortalece a árvore e faz com que a árvore seja árvore. Mas também essa árvore tem um tronco. Nós estamos falando da árvore na aula de biologia, que o Zezinho está lá, tem a raiz, ela que alimenta e fortalece a árvore, mas também tem um tronco. O que faz o tronco? Na aula de biologia, Zezinho escutou. O tronco é que sustenta a árvore. E é o caminho dos alimentos até as folhas. Percebe que bonito? É a raiz que dá, que fortalece, né? Que alimenta, que dá sustentação, que fortalece e alimenta. Depois tem o tronco que dá sustentação à árvore e é o caminho, né, que leva os alimentos até as folhas. Então tem as folhas. As folhas, né, elas têm o contato com o sol e tendo esse contato com o sol, elas vão transformar, né, os alimentos em quê? Em energia e força, gerando assim as flores que se transformam também em frutos. Entenderam? Na aula de biologia, então o Zezinho participou e estava explicando sobre a árvore. A árvore é a raiz que alimenta e fortalece, o tronco ele dá sustentação, é o caminho que leva, né, os alimentos até as folhas, e a folha em contato com o sol, ela transforma os alimentos em energia, em força, né, gerando flores, que essas flores também se transforma no quê? Se transforma em frutos. Então, o Zezinho, ele gostava de biologia, então ele ficou bastante atento, né, nessa explicação, e depois chegou na catequese. E na sala de catequese, a catequista pergunta, né, qual o entendimento, né, qual o significado da Santíssima Trindade. Aí o Zezinho rapidamente, né, até primeiro do que a catequista, ele já quis dar, né, uma explicação. E a explicação do Zezinho vai justamente, né, ele vai fazer uma comparação com a árvore, né, que é mas ela tem a raiz, ela tem o tronco e ela tem as folhas, como nós já vimos a explicação de cada uma delas, né? E aí ele vai dizer que o Pai, né, Deus Pai, é o Criador, é aquele que sustenta a vida, né? A exemplo da raiz, né, que ela é aquela que alimenta, né, que sustenta, né, que fortalece a árvore. Assim o Pai é o Criador, é aquele que sustenta, né, aquele que dá a sustentação para que a árvore possa, né, permanecer em pé. E aí ele vai dizer que o Filho, né, Deus Filho, é aquele que salva, né, a vida, que é o caminho que conduz para Deus,
Jesus Cristo mesmo disse, vocês se recordam, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Assim como a árvore é aquela que dá sustentação, é aquela que é o caminho, né? Que leva, né? Os alimentos, né? Até as folhas, assim Jesus Cristo, né? É aquele que salva a vida, é o caminho, é a verdade e é a vida. Depois nós temos, assim lá no exemplo da árvore, nós temos as folhas, aqui o Espírito Santo. Né? Ele vai comparar, né, fazer a comparação do Espírito Santo como as folhas, que é aquela que produz os frutos, né? Como as folhas, né, que recebem, né, do sol, né, toda a sua força e produz a energia. Então o Espírito Santo é aquele que produz os frutos, né? É aquele que leva procura a comunhão, a unidade, né? E assim nós podemos concluir, né? Mas falando um pouco mais, né, do Espírito Santo, é o que fortalece e faz, né, o cristão produzir frutos, seja ele crianças ou seja adultos, né? Porque o Espírito Santo, como nós vimos em Pentecostes, ele age em todos nós. Basta que nós, né, demos essa abertura, não sejamos aquela bexiga, né, furada, né, que entra o ar e já sai. Não, que o Espírito Santo possa entrar em nós e ser, né, e produzir realmente os frutos de Deus. Mas para concluir, podemos dizer que na aula de biologia o Zezinho aprendeu que a raiz, o tronco e as folhas formam a árvore. E aqui na catequese, com as nossas catequistas, né, que ajudam as crianças a entender os mistérios e a graça de Deus que se manifesta, né, continuamente em todos, inclusive nas crianças, em vocês crianças. Então ele comparou a Trindade, né, a Santíssima Trindade, como esta árvore, né, que precisa, tem a raiz, tem tronco e folhas, e é uma só, a árvore, né? Então ele disse que a Santíssima Trindade é o Pai, né, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que formam a Santíssima Trindade, né? Os três pessoas agindo, né, em comunhão, né? E aí gera a vida, né? Produz os frutos, né, que nós podemos ver. Enquanto a árvore, né, produz os seus frutos, né, que é a laranja, a goiaba e muitos outros, né, e assim por diante, os frutos da Santíssima Trindade, quais são? O amor, a paz, a doação, né, o respeito, o carinho para com o papai, com a mamãe, nessa docilidade, né, que nós, as crianças, né, têm com o papai, com a mamãe, na ajuda também, né, dentro daquilo que vocês podem fazer. Então é tudo a ação da Trindade, né? Então nós podemos então ficar por aqui e pedir a bênção de Deus para as crianças, para os pais das crianças, para as famílias, e que o Deus cheio de misericórdia derrame sobre as famílias pela Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, esteja com a família, com as crianças e com todos, para que possamos produzir os frutos almejados, desejados por Deus. Amém.